Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. No último vídeo, falamos sobre o Pai Nosso e lembramos como nós o recitamos no contexto do rito da comunhão. Após a oração do Senhor, o rito da comunhão se move para o sinal da paz, ou rito da paz, que consiste em vários elementos. O sacerdote, voltado para o povo, primeiro estendendo e depois juntando suas mãos, diz: "A paz do Senhor esteja sempre convosco." O povo responde: "E com o vosso espírito." Ou, no Brasil, responde: "O amor de Cristo nos uniu." Naquela primeira fórmula, que é a universal, estamos desejando ao sacerdote a paz do Senhor, como vemos. No Brasil, lembramos da união entre todos que é o Senhor que dá. A seguir, o missal prevê que, se for apropriado, o diácono ou o sacerdote acrescente: "Ofereçamos uns aos outros o sinal da paz", ou uma fórmula semelhante. E o missal explica que todos ofereçam um sinal de acordo com os costumes locais, que expresse paz, comunhão e caridade, como um aperto de mão, uma saudação ou um beijo. Este sinal quem estabelece é a Conferência dos Bispos, de acordo com a cultura e os costumes dos povos. O sacerdote pode oferecer a paz ao diácono e vice-versa, quando há diácono na celebração. Eles não devem sair do presbitério para cumprimentar as pessoas do povo, porque imediatamente virá a oração do Cordeiro de Deus. O rito da paz é constituído daquilo que o próprio Cristo disse aos apóstolos quando lhes apareceu no domingo de Páscoa: "A paz esteja convosco." Esse é o fundamento para esse rito. Nele, a Igreja suplica paz e unidade para si mesma e para toda a família humana. E os fiéis expressam uns aos outros a sua comunhão na Igreja e a sua caridade mútua. Como vemos, o rito, em palavras, pode ser acompanhado deste gesto. Diz a instrução geral que é apropriado que cada pessoa, de maneira sóbria, ofereça o sinal da paz apenas àqueles que estão mais próximos. Da mesma forma que o Pai Nosso, o sinal da paz funciona como uma oração que prepara para a recepção da Sagrada Comunhão. Embora haja uma variedade de modos de expressar este sinal, através das culturas e da história da Igreja, é importante fazê-lo de forma sóbria. Estamos em um momento muito importante na liturgia, o rito da comunhão. Não é previsto aqui pessoas se movendo pelo santuário, pela igreja, para ir e dar o sinal da paz a outras pessoas que estão longe, mas sim para aquelas que estão mais imediatas, porque o gesto não deve nos distrair do que está prestes a acontecer. Por isso já se tem debatido em que local na liturgia deveria ocorrer esse rito. Uns sugeriram após o ato penitencial, para que não ocorram essas distrações. Entretanto, não é essa a tradição desde o primeiro milênio da Igreja. Além das palavras de Jesus no domingo de Páscoa, o sinal da paz também tem fundamento em outro lugar das Escrituras. O missal lembra: "Senhor Jesus Cristo, que disseste aos teus apóstolos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou." Essa é uma alusão direta ao relato da última ceia, segundo o Evangelho de João. Em João 14, versículo 27, Jesus diz aos apóstolos na última ceia: "Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Nesse contexto, vê-se que Jesus ultrapassa o mero shalom hebraico, que era a saudação padrão dos judeus. Pois, porque está prestes a ser crucificado, quer fortalecer os apóstolos com o dom de sua paz, o dom da comunhão com ele, com Deus Pai e de uns com os outros.
Por isso Jesus diz que esta não é uma paz mundana, é um dom sobrenatural. É um dom extraordinário de paz que ele lhes dá. Portanto, como vemos, a Eucaristia não é o único presente que Cristo dá aos discípulos naquela ceia. Uma outra raiz bíblica que é importante destacar é um pouco mais sutil. Foi muito comumente citada pelos padres e doutores da Igreja quando falam sobre o sinal da paz. É aquela instrução de Jesus no Sermão da Montanha sobre a reconciliação com seu irmão antes de oferecer sacrifício. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Nesse texto, Jesus está falando sobre oferecer sacrifícios no altar em Jerusalém. E ele ensina ao povo que, se você vai fazer um sacrifício para expressar a sua comunhão com Deus no templo, primeiro você precisa ter comunhão com seu irmão. Se há algum tipo de pecado que está separando você de seu irmão, se você não está reconciliado com ele, primeiro precisa se reconciliar e então levar sua oferta ao altar do sacrifício. Isso no contexto da liturgia do templo, na época de Jesus. O que se aplica para nós hoje no contexto da Santa Missa. O quarto fundamento bíblico para o sinal da paz também é um pouco sutil, vem dos escritos de São Paulo. Em suas cartas, em várias ocasiões, Paulo ordena aos cristãos a quem ele está escrevendo que se cumprimentem com um beijo santo. Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 20, ou em Romanos 16, 16. São Pedro dirá algo semelhante em sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 14. No final da carta ele escreve: saudai-vos uns aos outros com o ósculo afetuoso. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Através dos primeiros escritos dos padres da Igreja, fica muito claro que essas referências a um beijo santo ou ao beijo da paz eram referências de beijos rituais trocados entre os cristãos no contexto da adoração. Como Paulo ordenava, troquem o beijo santo, ou saudai-vos uns aos outros com um beijo santo, isso rapidamente se tornou parte da liturgia cristã, onde os cristãos expressavam comunhão uns com os outros através desse gesto simbólico do beijo. Não é um beijo comum, assim como a paz não é uma paz comum. É um beijo sagrado que expressa caridade, comunhão e companheirismo entre os crentes. Agora passemos à tradição. A primeira testemunha do sinal da paz é São Justino Mártir no século II, lá por volta do ano 155, quando ele descreve ao imperador Antonino Pio aquilo que os cristãos fazem na missa. Já temos falado disso em quase todos os episódios, tal a importância desse escrito. É a descrição mais antiga da liturgia romana que nós possuímos. Justino diz: quando as orações terminam, nós nos cumprimentamos com um beijo. Segundo a descrição no seu escrito, o rito da paz está em um local diferente no século II. É parte dos ritos de abertura da missa e não da liturgia da Eucaristia. Se avançarmos para o século V, uma das testemunhas mais importantes, não apenas do caráter do sinal da paz, mas da localização dele, assim como o celebramos hoje, é do Papa Inocêncio I, numa carta que ele escreveu a Decêncios, um homem de Gúbio, na Sicília. Ele escreve essa carta sobre algumas questões litúrgicas e problemas que estão surgindo na Itália, na Igreja de Roma. Porque assim na sua época como na nossa, havia algumas pessoas que não estavam felizes com o modo de expressão do sinal da paz, nem com a sua localização durante o rito da comunhão, e nem com a sua partilha com todo o povo. Em resposta, Inocêncio diz que o que foi transmitido à Igreja Romana por Pedro, o primeiro dos apóstolos, e foi mantido até então, é o que todos devem seguir, para que nada seja adicionado ou introduzido que não tenha esta autoridade ou que venha de outro modelo. E Inocêncio prossegue, escrevendo a Decêncios: quanto à paz, vocês dizem que alguns entre vocês a anunciam ao povo antes da celebração dos mistérios. Mistérios aqui significa a oração eucarística.
ou dizem que os presbíteros somente a compartilham entre si. No entanto, diz Inocêncio, a paz deve ser dada depois de todas as coisas. Por ela, o povo consente com tudo o que aconteceu nos mistérios e com o que é celebrado na igreja. Isso mostra que a paz conclui estas coisas. Além de observar qual é a liturgia que os povos que integram o rito latino devem seguir, Inocêncio I vê a paz como uma espécie de ratificação do que foi dito na oração eucarística, que ele chama de os mistérios. Avançando alguns séculos, até a primeira descrição de uma missa do Papa que nós temos, no Ordo Romanus Primus, datada no século VII, o sinal da paz está no rito da comunhão e é dado pelo padre ao povo. No caso, pelo Papa ao povo. No século XIII, outro Papa Inocêncio, agora o terceiro, escreveu um livro chamado Os Mistérios da Missa, um tratado sobre a liturgia. E nele ainda se tem o beijo santo, mas de uma forma diferente. Diz assim: depois que o Senhor saudou seus apóstolos, ele novamente disse a eles: a paz esteja convosco. João 20, versículo 21. Revela assim que devemos ter paz em nossos corações, bem como em nossos lábios. E prossegue Inocêncio: para representar isso, o celebrante oferece o beijo ao ministro, que reverentemente inclina sua cabeça para beijar o peito do celebrante. Uma vez que a caridade de Deus é derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, o abraço ou beijo da paz é assim comunicado por todos os fiéis na igreja. É como o apóstolo admoesta: saudai-vos uns aos outros com um beijo santo, em Romanos 16:16. E Inocêncio então continua: já que pela imolação da vítima salutar podemos ser reconciliados com o Altíssimo, depois que nossos pecados foram perdoados, o beijo da paz é corretamente dado quando o mistério desta mesma imolação é celebrado. Em outras palavras, não há comunhão, não há uma união real entre os seres humanos fora da cruz. A paz é um dos frutos da imolação de Cristo no sacrifício da Eucaristia. É um dos frutos do sacrifício da missa, para nos levar à comunhão uns com os outros. Essa é uma interpretação muito poderosa, é cristológica e sacrificial do rito da paz. Já o Concílio de Trento menciona um tabuleiro sagrado com um ícone que substituiria o beijo entre os ministros ou entre os fiéis leigos. O padre beijava o tabuleiro, o dava a um ministro que o beijava e depois entregava aos fiéis leigos, e cada um deles beijava essa tábua como uma forma de fazer o sinal da paz. Ela é de algum momento entre o período tridentino e foi usada desde o século XVI até 1962. Na descrição de 1962 do Sinal da Paz, temos uma menção não apenas desta tábua, mas de uma outra inovação, que é a mudança de um beijo para um abraço entre os ministros. É o que havia na chamada missa latina tradicional. E a paz não era dada ao povo. Entre 1962 e 1965, acontece o Concílio Ecumênico Vaticano II e as reformas litúrgicas, que culminaram na publicação e promulgação da nova Ordem da Missa por São Paulo VI em 1970. No Novus Ordo, a nova Ordem da Missa, a Tábua da Paz é removida, e o sinal da paz não é apenas para o padre, os diáconos e ministros, é dado também ao povo. Deixa-se a forma como isso acontece para as conferências dos bispos decidirem, como já vimos antes, com base nos costumes e normas culturais dentro dos vários países ao redor do mundo. O que podemos dizer sobre a mistagogia desse rito, sobre aquilo que está por trás daquilo que se vê? Primeiro, quero destacar uma citação de Santo Agostinho sobre o papel do sinal da paz. Em um de seus sermões, ele fala sobre a importância desse sinal para a Sagrada Comunhão, como uma espécie de preparação para uma recepção digna da comunhão. E escreve também que,
Como os lábios se aproximam para o beijo santo, o coração de uns não pode estar longe dos corações dos outros. Então, se você está trocando o sinal da paz e está fazendo isso apenas externamente e não tem realmente paz em seu coração, você não está preparado para receber a comunhão, conclui Santo Agostinho. Santo Tomás de Aquino, em seu comentário sobre as partes da missa na sua obra Suma Teológica, diz o seguinte sobre o sinal da paz. Primeiro de tudo, as pessoas são preparadas para a comunhão. Primeiro, pela oração do Senhor. Segundo, o povo é preparado pela paz, que é dada com as palavras, e depois pelo Cordeiro de Deus. Porque a Eucaristia é o sacramento da unidade e da paz. E isso ele fala no século XIII. O sinal da paz expressa o sacramento da unidade e da paz que a própria Sagrada Eucaristia é. Porque a Eucaristia é o que une o corpo místico de Cristo. Ela manifesta que somos um só corpo em Cristo. Portanto, é muito apropriado que antes que os fiéis recebam este sacramento da unidade, expressem um sinal de unidade através do rito da paz.